Logotipo do Instituto Claro. Em uma tela com fundo azul surge o texto Pensadores na Educação, a foto e o nome de Michel Foucault. Surge a foto de Michel Foucault e o texto Michel Foucault, Poitiers, França, 1926-1984. Filósofo e pesquisador do Collège de France, dedicou seus estudos para investigar temas como as relações de poder e o processo de subjetivação. Analisa a escola como espaço em que as políticas de disciplinamento dos corpos são aplicadas. Um homem se senta em uma cadeira em frente a uma estante de livros. Silvio Galo, professor de filosofia da educação na Unicamp. Surge o texto. Quem foi Michel Foucault? Bom, Foucault foi um dos importantes filósofos franceses do século XX, da segunda metade do século XX. Ele nasceu em 1926, morreu em 1984, então a produção dele é uma produção muito marcada nos anos 60, 70 e 80, mas é um filósofo que, a partir da filosofia, lidou com temas que não eram temas comuns na pesquisa filosófica francesa do século XX. O pensamento do Foucault na década de 1960 é um pensamento no qual ele vai trabalhar com a questão do saber, a problemática do saber. Na década de 1970, ele vai se orientar muito mais para o problema do poder, de compreender o poder. E, por fim, no seu trabalho final, na década de 1980, ele começa a estudar muito mais o tema do sujeito, dos processos de subjetivação, da construção da subjetividade. É um tema que ele encontra quando ele está escrevendo a história da sexualidade, quando ele está fazendo pesquisas, porque ele vai estudar a antiguidade grega e a antiguidade romana e as origens do cristianismo, tentando entender, né, como é que esses povos antigos se relacionavam com a sexualidade, para que a gente pudesse entender como é que é a nossa própria relação contemporânea com a sexualidade. Então, nessa pesquisa que começa no âmbito do poder, né, da sexualidade como uma relação de poder, ele acaba se orientando para esse processo de construção do sujeito, e o seu trabalho na década de 1980, ou nesses 4 anos da década de 1980 que ele vive, muda completamente de figura por conta dessa temática do sujeito. Surge o texto. Quais são os principais conceitos de Foucault? Quando ele propõe a questão do saber, lá na década de 60, ele está pensando numa direção diferente de 2 tipos de trabalho que eram muito comuns na Universidade Francesa na época. De um lado, você tinha trabalhos no campo da epistemologia, pensando a filosofia da ciência, então pensando o conhecimento científico, a filosofia aplicada ao conhecimento científico, mas também tem muito a ver com um rompimento com as teorias marxistas importantes na época, que tentavam fazer essas análises em termos de ideologia. O Foucault se recusa também a fazer análises de tipo ideológico. E ele propõe essa relação saber-poder justamente como uma forma de analisar como é que o saber produz poder e como é que o poder produz saber, e isso não tem nada a ver com ideologia como os marxistas pensavam na época. Mas o que eu acho interessante destacar é que Foucault constrói uma visão do poder que é muito diferenciada da teoria clássica do poder, né? Porque a gente costuma, na filosofia política, pensar o poder dentro da teoria geral do Estado. E o Foucault o tempo todo se coloca fora dessa questão, pensando as relações humanas como relações de poder, né? Ele vai dizer que o mais fundamental nas relações humanas são justamente as relações de poder, porque as relações de poder estão em todas as nossas relações. E, por fim, a questão dos processos de subjetivação, o Foucault vai pensar o sujeito como uma produção histórica, né? O sujeito é alguém que é produzido historicamente. Então, em cada momento histórico, nós temos diferentes sujeitos, né? E os sujeitos são produzidos pelas relações de poder, né? É nas relações de poder que nós somos subjetivados. Surge o texto. Como o pensamento de Foucault se relaciona com a educação? O livro do Foucault em que a gente mais encontra um trabalho sobre educação e especificamente sobre a instituição escolar é Vigiar e Punir, que é um livro de 1975, que curiosamente é uma história das prisões, né?
Vigiar e Punir, o subtítulo é a História da Violência nas Prisões. E o poder disciplinar, então, é um poder que vai se constituir nas instituições. Vai se constituir nas instituições prisionais, mas em outras instituições que o Foucault chama de instituições de confinamento ou instituições de sequestro. Então, os indivíduos são colocados dentro de uma instituição, dentro de uma prisão, dentro de um hospital, dentro de uma fábrica, dentro de uma escola. E é nessas instituições que o poder disciplinar funciona, porque o poder disciplinar é um poder que se exerce sobre o corpo de cada indivíduo. Ele não é um poder coletivo, ele é um poder que se exerce de forma individual, no corpo de cada um. O Foucault, nesse livro Vigiar e Punir, ele vai dedicar pelo menos um terço do livro para estudar a instituição escolar. Por quê? Porque a instituição escolar é aquela que mais universaliza o poder disciplinar. Então, quando ele vai estudar a constituição do poder disciplinar, mostrar como funciona esse poder agindo sobre os corpos de cada indivíduo, é a escola que o Foucault estuda. Curiosamente, é nessa obra, cujo problema de pesquisa são as prisões, que o Foucault mais fala da escola. E é a nossa fonte principal para dialogar com ele, entendendo a instituição escolar como uma instituição disciplinar, como uma instituição que serve para nos educar, mas esse nos educar significa nos fazer ter acesso a conhecimentos, mas também ter acesso a uma série de tecnologias que agem sobre os nossos corpos, disciplinando os nossos corpos. Surge o texto. Foucault fez propostas para a educação? Nessa última produção do Foucault sobre os processos de subjetivação, é justamente aí que a gente vai encontrar saídas que podem se tornar perspectivas propositivas para a educação. Não que o próprio Foucault tenha feito isso, mas ele nos dá elementos ali, nos dá algumas chaves para pensar a possibilidade de um trabalho mais propositivo para a educação. Nesse estudo dele sobre os processos de subjetivação na antiguidade, ele vai comentar muito dos processos educativos. Então, a importância das escolas filosóficas na antiguidade grega, em que os sujeitos iam para as comunidades, como uma comunidade epicurista, por exemplo, ou uma comunidade estoica, para aprender a viver melhor e para aplicar isso na sua própria vida. Então, um processo educativo como um processo de transformação de si mesmo. E num dos seus cursos, no curso de 1982, o Foucault chega a cunhar uma palavra que parece palavrão, mas que é muito interessante, porque ele diz o seguinte: da mesma forma como a gente tem uma pedagogia, e o sentido grego da pedagogia é a condução da criança, a condução que a gente vai fazer da criança no processo educativo, a gente pode pensar, ele propõe uma psicagogia. O que seria a psicagogia? Uma condução da alma. Por alma, o que o Foucault entende? Não tem nada a ver com sentido religioso, etc. Mas com alma é essa relação com aquilo que nós somos, essa relação com o processo de subjetivação. Então, a educação é também um processo de subjetivação. Ao ser um processo de subjetivação, a educação tem uma alta dose de assujeitamento. A gente impõe às crianças e aos jovens e adultos uma forma de ser através da educação. Mas, ao mesmo tempo que a gente impõe uma forma de ser, a gente abre possibilidades para que esse sujeito haja sobre si mesmo e construa a sua própria subjetividade, a sua própria singularidade, construa a sua própria vida. Surge o texto. Como conhecer melhor a obra de Michel Foucault? Eu acho que é incontornável Vigiar e Punir, que é a obra do Foucault, onde ele vai trabalhar as questões da educação. Então, se alguém quer conhecer um pouco de como Foucault pensou a escola, a parte sobre disciplina no livro Vigiar e Punir é fundamental. E, por fim, para entender os processos de subjetivação, isso é mais difícil. A gente também tem os cursos do Foucault, onde isso acontece, e aí, fundamentalmente os cursos de 1980 até 1984, sendo que talvez o mais interessante deles para pensar isso seja o curso de 1982, que está publicado com o título A Hermenêutica do Sujeito,
no qual Foucault estuda o conceito de cuidado de si, né, e que teria, então, relações com essa perspectiva da educação, e que é também nesse curso onde ele fala em psicagogia, como eu comentei antes, né. Para uma obra que trate mais diretamente do Foucault na educação, a gente tem um livro muito importante aqui no Brasil, que é de um colega do Rio Grande do Sul, Alfredo Veiga Neto, que publicou há alguns anos atrás pela editora Autêntica, Foucault e a Educação, que faz justamente um apanhado do pensamento do Foucault e puxando os fios que nos permitem ver possíveis correlações do seu pensamento com a educação. facebook.com/Instituto Claro, twitter.com/Instituto_Claro, instagram.com/Instituto Claro. Não perca as próximas entrevistas da série. Créditos finais, logotipo do Instituto Claro.